carinhoso, fraterno, que possamos, então, estar antenados, né, com a espiritualidade amiga, a fim de entendermos um pouco mais dos ensinamentos do Cristo. Porque, assim, Jesus, ele ensinou nos sermões e nas parábolas, né? Então, parábola é sempre importante do ponto de vista da compreensão do seu significado moral que está sendo estudado. Mas antes de entrarmos propriamente na parábola da previdência, vou fazer aqui um pequeno resumo histórico, né, da religiosidade no mundo. Se a gente pegar a antiguidade, a gente vai ver que não existia em absoluto nenhuma divergência entre a ciência e a religião, porque a ciência ela não existia. Então não tem como criar divergência. Não existia nos moldes de hoje, né, no sentido positivo das provas e contraprovas, da metodologia, enfim, todo o processo estruturado do pensamento humano como nós conhecemos. Então, a luta na antiguidade se dava entre a filosofia e a religião. A Idade Média, esse período obscuro da história humana, que se estendeu por quase 1000 anos, a gente percebe a igreja no topo do poder, né? A igreja católica, ditando as regras. E a filosofia e a ciência eram muito incipientes e obscuras neste processo de contenção das verdades universais, das verdades religiosas. Aqueles que contrariavam as premissas, né, religiosas, os dogmas religiosos, eles eram perseguidos, excomungados e assassinados. Nós tivemos, então, a Idade Moderna, né, a Renascença, ali, século XV, esse período logo após, né, a Idade Média, e aí nós temos a ciência e a filosofia começando a adquirir, vamos dizer, vida própria. Então, a filosofia tratou da condução lógica do pensamento. E a ciência tornou-se teórica e experimental. Então, as duas avançaram significativamente. Então, o dogma da igreja começa, e aí quando eu digo dogma, todo aquele conceito indiscutível, todos os conceitos, as premissas, esses princípios que não se discutem, e pronto. Confissão, céu e inferno, né? E tantos outros. E esse dogma passou a ser substituído por conhecimentos obtidos pela ciência, através da metodologia científica. Ainda de maneira muito incipiente, mas nós temos isso, né, século XV para cá, 1600 para cá. Então a gente percebe que essa autoridade da igreja, ela fica em xeque, ela entra em xeque. E no século XIX, mais propriamente em 1857, o espiritismo surge com outra postura moderna e muito mais profunda, né? No espiritismo não existe a cegueira da fé. A fé é racional. No espiritismo, Jesus é atual, não foi deixado de lado, como é feito pelas religiões tradicionais. E ele se utilizou dos sermões, e principalmente das parábolas, para registrar a verdade. Então, a gente pega assim, uma linha do desenvolvimento do pensamento humano, do ponto de vista, né, do que a ciência espírita nos oferece, é tudo muito recente. Há 15 milhões de séculos, a gente migra desse processo de princípio inteligente para a condição de princípio espiritual para princípio inteligente, já se individualizando e entrando com as características, né, do reino nominal. Mas um homem surge, como André Luiz nos mostra, dando datas um pouco diferentes do que a religião, mas já sendo corroborada pelas últimas leituras científicas. O Homo sapiens sapiens surge, o Homo sapiens, né, surge há 200 mil anos. O Homo sapiens sapiens mais recente. Então, 40 mil anos a gente tem o homem já desenvolvendo a razão de uma maneira um pouco mais estruturada. Há 40 mil anos, então é muito recente. Há 12 mil anos nós temos os nossos colaboradores do processo de evolução, os capelinos, não só do ponto de vista da arte, da ciência, da cultura, da filosofia, mas também do ponto de vista do corpo físico, do corpo perispiritual. Avançamos um pouco, 6 mil anos, nós temos, um pouco mais, um pouco menos,
o surgimento da maior invenção da humanidade que foi escrita, que possibilita o homem entrar num outro patamar de raciocínio lógico. É o acúmulo do conhecimento que se faz através da escrita, ainda de maneira incipiente, quando surge lá na Mesopotâmia, essa região que conhecemos hoje como sendo o Iraque, não é mesmo? Então, a gente percebe o acúmulo do conhecimento ainda de maneira muito recente, ainda de maneira muito primitiva e com acesso absolutamente restrito. 4.000 anos, nós temos a vinda dessa figura extraordinária, que foi Abraão, tronco das principais religiões, defendendo o monoteísmo. Depois, essa fixação, essa publicidade é feita por Moisés, 3.200, 3.300 anos, onde ele torna essa questão do monoteísmo como uma premissa básica de todo pensamento religioso. 2.500 anos para cá, a figura extraordinária de Sócrates, dizendo da necessidade de nos vincularmos às premissas religiosas, às premissas morais, mas desse processo de autodescobrimento, de autocompreensão. E aí, há 2.000 anos, a figura, aproximadamente, né, ainda não se deu os 2.000 anos, a figura do Cristo, extraordinária, única, ímpar, vem, se apresenta no seio da humanidade como nosso governador, nosso co-criador, e dá esse norte todo que aqui vai ser pincelado. Há 165 anos o Espiritismo. Então, a gente percebe que todo o processo de desenvolvimento da racionalidade humana, portanto também da religiosidade humana, é muito recente, né? É tudo muito recente. E nós não podemos deixar de considerar que o Espiritismo é algo extremamente novo. Kardec tem uma citação muito interessante, em 1859, onde ele diz, olha, se o Espiritismo é uma falsidade, ele vai cair por si mesmo. Mas, se ele for uma verdade, não há diatribe, né, que possa fazer dele uma mentira. Ou seja, não há discurso, não há uma crítica que possa fazer dele uma mentira, porque ele é uma verdade. E uma verdade não se desconstrói, uma verdade se aceita, porque ela se sustenta ao longo do tempo. Então, entender as parábolas é entender o Cristo. É isso que a gente precisa compreender. Entender o Cristo, que é o foco de todas as nossas considerações, é assimilar a verdade. Assimilar a verdade vai promover esse processo de dilatação da consciência, que é exatamente o papel do Espiritismo. Então, a gente precisa entender, como está no capítulo 1, encontramos lá no capítulo 1 do Evangelho, né, não vim destruir a lei, que o Espiritismo é essa ciência nova que veio revelar a existência do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo, com o mundo material. E o Cristo, até então, até 165 anos, está sendo dito pela espiritualidade amiga, eu não tenho como discordar, é verdade, permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. Então, o que Kardec está dizendo? Que ninguém compreende o Cristo e que ele é interpretado ainda de maneira mentirosa. Então, o Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo muito fácil, diz Allan Kardec. Né? E Bittencourt tem uma frase muito interessante, né, no seu livro Jesus perante a Cristandade. A verdade e a eternidade caminham juntas no conceito divino. Estudar o Espiritismo, compreendendo o Espiritismo, é buscar essa chave que soluciona, né, os mistérios da criação e alcança as resoluções que vão do berço ao túmulo. Olha que interessante. Então, o Espiritismo é essa chave mágica extraordinária, mas que precisa ser acessada, onde temos os parâmetros de dilação da nossa consciência, da nossa inteligência, para entender o Cristo, para entender o que ele ensina, para entender o que ele ensinou, para entender o que ele representa, para entender o que ele significa, porque as religiões fracassaram. Porque se não tivessem fracassado, o Espiritismo não teria surgido. Né? É simples, não é mesmo? Você tem um conjunto de elementos e princípios muito diferentes dos aspectos tradicionais. Né? E queremos ou não, e nós queremos, este processo com o tempo vai se consolidar. Né? Vai se consolidar. E aí é interessante entender a dinâmica das parábolas, né? Porque ela é uma narração alegórica. Ok.
que significa? Significa fazer uma comparação paralela. Você tem um sentido evangélico que envolve um preceito moral. Tem um sentido metafórico, um sentido figurado. Então, a parábola é um relato que tem o seu sentido próprio, que é destinado a sugerir uma lição moral evangélica. Então, você tem a narrativa e você tem o que significa essa narrativa. Jesus, né, ao se utilizar desses recursos para a transmissão desses abençoados ensinamentos, ele contava essas histórias, né, que incluíam as imagens da realidade do cotidiano da época, porque era muito mais fácil de ser compreendida se utilizasse esses sinais para refletir, para registrar a verdade. Então, os registros, né, das parábolas estão repletas de símbolos: a árvore, o carvalho, a figueira, né, a videira, a oliveira, a cruz, a candeia e tantos outros. E cada um com um significado, né? A figueira, quem já viu uma figueira, ela realmente salta aos olhos a abundância de frutos. Então, a figueira, ela simboliza a abundância. O carvalho, né, é sinônimo de força, e assim vai. Então, o que o Espiritismo nos mostra, que é o que as religiões até hoje fazem, e quando não fazem, às vezes se prendem muito mais ao Velho Testamento do que ao Novo Testamento, que é um absurdo. Tem coisas boas no Velho Testamento? Claro que tem. Mas o Novo Testamento é muito mais extraordinário e completo do que o Velho Testamento. Até porque o Novo está baseado nos ensinamentos do Cristo. Então, é a mesma coisa que comparar, né, um, uma fita cassete com a qualidade, né, de registro dos sons que hoje existem nas chamadas nuvens. Não tem. Né? São tecnologias absolutamente distintas. E a tecnologia dos ensinamentos evangélicos do Cristo é muito, mas muito superior aos registros que estão no Velho Testamento. Mas esses pastores, padres, muito mais os pastores gostam, que é para confundir. Quanto mais confundir, melhor. Quanto mais confundir, mais você tem o rebanho submisso a essa disposição de uma pretensa intelectualidade. E o Espiritismo faz exatamente o contrário, ele simplifica. Ele traz aquilo que está metaforicamente colocado, de maneira, às vezes, rebuscada, e simplifica. Essa é a beleza do Espiritismo. Por isso é que quando nós estudamos, cada vez mais ficamos maravilhados. Então não adianta a gente se prender à letra fria, como os nossos companheiros de outras atividades religiosas. A gente percebe, inclusive, que existe um processo de cumprimento das profecias. Isaías, né, 5 séculos antes de Cristo, 7 séculos antes de Cristo, se referindo ao povo de Israel, fala que certamente ouvirá, o povo de Israel é todo mundo, e de nenhum modo entenderá os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos do Messias, porque o coração do povo é pesado. Olha que interessante. E isso não mudou, Kardec está dizendo, Kardec diz isso, né, em 1864. Isso não mudou. Você pega Mateus 13, e também no Salmo 78, 1000 anos antes da vinda do Cristo, dizendo que o Messias, o rei, né, o príncipe, viria e abriria sua boca em parábolas e publicaria coisas escondidas desde o processo de criação do mundo. Olha que coisa maravilhosa. As outras leituras religiosas até hoje não captaram o sentido de algumas parábolas. Então a gente pode, se vocês gostarem, ao longo do ano, estar resgatando algumas parábolas, porque são fantásticas. Jesus, então, nada escreveu, né? Porque percebe-se que, em nossa realidade, escrever é, infelizmente, estratificar, petrificar, é limitar. E a gente sabe, e Jesus sabia muito mais, o que isso significa do ponto de vista das interpretações, das transliterações, das mudanças ao longo do tempo. Então, Jesus fez questão de não escrever nada. Né? E a gente percebe, os estudiosos, e eu tenho várias Bíblias, que muitas coisas estão sendo tiradas. Muitas coisas estão sendo tiradas. Além das verdades em torno da reencarnação, mas as últimas traduções bíblicas estão piores. Né? Quanto mais modernamente as Bíblias se apresentam, e aí a gente percebe um ataque à verdade, pior elas ficam do ponto de vista das traduções.
Então, a letra, ela tem um valor relativo, mas o que interessa é a leitura moral. É isso que nos interessa. Só o Espiritismo explora isso de maneira diferente e inteligente. Por quê? Porque nós aceitamos a ajuda da espiritualidade, neste processo de compreensão. E as demais religiões estão encarceladas em seus dogmas, em seus axiomas, em seus conceitos indiscutíveis. Quem é que aceita discutir a existência do céu e do inferno? Qual o católico, qual o padre, qual o bispo, qual o papa? Não se aceita, mesmo? E fica aí. E a gente percebe esse processo de defiamento das religiões tradicionais. Total, um defiamento. É um desinteresse da população mundial em relação a esses elementos. E o Espiritismo, então, vem, obviamente, crescendo, ainda que de maneira muito incipiente, por conta das nossas fraquezas, mas nos próximos séculos vai se consolidar, sem dúvida, com uma grande rede de interpretação dessas verdades. Então, tudo que foi escrito sobre o Cristo foi após a sua volta para o mundo espiritual, décadas depois. Então, nenhum dos evangelhos ele foi redigido com Cristo na Terra. É como diz, o estudante, Jesus não passou a limpo os textos evangélicos. Então, é correto afirmar que a íntegra do seu pensamento, de suas ações, não foram de maneira fiel registradas. Nós não temos, e até hoje nós não temos, e não tínhamos à época essa maturidade para transferir os ensinamentos do Cristo de maneira pura. Não temos. E aí a beleza do Espiritismo, que vem dando uma corporificação, um aprofundamento, uma leitura muito mais rica ao que está registrado, e muitas vezes de maneira confusa. Lembrando sempre que a língua hebraica, mais adequadamente o aramaico, é uma língua muito pobre e contém palavras com várias significações. E ainda tem a questão do tempo, que as palavras com o tempo vão alterando o seu significado. E palavras idênticas com significados distintos. A gente tem isso no português. Pode pegar como exemplo, por exemplo, barbeiro. Barbeiro pode ser o bicho, o inseto, pode ser o sujeito que faz a barba e pode ser aquele que não sabe dirigir e faz besteira no trânsito. Olha aí, 3 grandes significados para a mesma palavra, dependendo do contexto, cria confusão. E o Espiritismo, então, oferece essa leitura ampla, E são várias as parábolas que nós temos. Parábola das bodas, dos cegos, dos talentos, das 10 virgens, do bom samaritano, da candeia, da figueira, da semente, do semeador, do joio, do trigo, dos servos inúteis, da dracma perdida e tantas outras. Mas vamos focar na parábola da previdência. Eu vou registrar aqui o que o Lucas, no seu capítulo 14, coloca. Ele diz o seguinte: qual de vós, querendo edificar uma torre, não se põe primeiro a fazer conta dos gastos que são necessários, para ver se tem com que acabá-la? Olha que interessante, que é raciocínio simplista. Vai começar a construir, mas não sabe se tem dinheiro? Com isso, evita expor-se, diz, a que, depois de haver assentado os alicerces, e não podendo terminar, todos os que a virem começam a zombar dele, dizendo: este homem principiou o edifício, mas não pôde concluir. Vítima de zombaria. Ou o rei, que estando em sair em campanha contra outro rei, não tome primeiro, muito pensadamente, as suas medidas, a ver se com 10 mil homens poderia ir contra aquele que se apresenta com 20 mil homens ao seu lado. De outra maneira, ainda quando o outro está longe, enviando sua embaixada, pede-lhe tratados de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto possua, não pode ser meu discípulo. A importância de se desvincular dos bens materiais. O sal é bom, porém, se o sal perder a força, com que outra coisa se há de temperar? Olha a importância, de entender a engrenagem do que está sendo dito. Ficará sem servir nem para a terra, nem para o monturo. Ou seja, o sal, que é o tempero principal, o tempero rei, se ele perder a sua força, não vai ter como ser útil, vai virar lixo. Então, aquele que tiver ouvidos de ouvir, ouça. Então, a gente vê que Jesus, inclusive, resgata alguns ensinamentos que, nesta parábola, estão também em alguns sermões. Então, de maneira bem direta, essa parábola ela encerra uma advertência relativamente séria a todos que pretendem ser
vinculados ao ideário cristão, ou ser discípulos, né? Ainda que em pequena monta, do Cristo, nessa proposta de sermos verdadeiros cristãos. Então, Jesus, pela sua grandiosidade, pela sua sublimidade, pela beleza do seu ministério, dos seus ensinamentos, e também pela nossa inferioridade, ele teve uma sucessão de dificuldades e problemas, né? A gente não pode esquecer disso. Ele suportou perseguições, insultos, açoites, flagelações, foi humilhado, padeceu todo tipo de humilhação, foi pregado, né, entre malfeitores, né? Sofreu a incredulidade dos parentes, né? Quem conhece o texto bíblico sabe disso. Dos discípulos, a pusilanimidade, né? O que é isso? Né? Essa covardia, essa inércia, essa passividade dos seus seguidores que fugiram, né? As traições aí, o texto bíblico pontua, não foi só de Judas, não foi só a negação de Pedro, foram muitas outras. E a rejeição dos judeus, ele nasceu entre os judeus, e a rejeição dos judeus, porque foram os judeus que perseguiram Jesus. Os romanos foram massa de manobra para esse processo, né, de realização dessa perseguição. E até hoje os judeus não aceitam Jesus, isso é simples, né? Tanto é que eles se vinculam à figura de Moisés. Jesus é secundário nesse processo. Então, o que a parábola está dizendo? Que quem se dispõe, quem se propõe em nossos dias a colaborar neste trabalho, de se colocar a serviço do ideal cristão, vai ter provas difíceis. Isso é tranquilo e certo, é uma condição sine qua non. Eles têm aqui trabalhadores espíritas, se não têm, deveriam ser, se estão chegando à doutrina, se vinculem, procurem como ser úteis, mas este processo de provação, ele vai se dar. Aí nós vamos ter a indiferença, né? As risadas, hoje um pouco menos, né? Eu lembro quando eu era garoto, você falava que era espírita, o sujeito já faltava cuspir na sua cara. Isso há 40 anos. Hoje a coisa melhorou muito. Imagina há 60, 70, 80 anos, na época do Chico, na época do Divaldo. Vocês imaginem como é que era. Então, essa indiferença, essa incompreensão dos familiares, porque a maioria é católico ou protestante. Então, você é espírita, não foi batizado, não vai para o céu. Eu já ouvi isso, né? Nasci numa casa espírita, graças à minha inferioridade, né? Jesus permitiu que eu viesse numa casa espírita. E porque assim, eu respeito muito aqueles que não nasceram numa casa espírita e se tornaram espíritas. Eles têm mais mérito do que eu, né? Que nasci numa casa espírita. Então, para mim, foi mais tranquilo. Mas eu já ouvi de parentes próximos: ah, você não vai batizar seus filhos? Você tudo bem, mas seus filhos não vão poder entrar no reino do céu? A gente tem que ouvir esse tipo de coisa, né, de parentes. E aí, falei, não, mas eu quero todo mundo comigo quentinho, no azeite quente do inferno. Não quero alguns no céu e eu no inferno. Não, todo mundo junto, estamos em família, vivendo juntos, vamos sofrer junto, né? Isso vira piada, né? Porque não tem. E é isso que está no texto, né? Nas figuras e no texto, nos registros, né? Nas cartas, na liturgia, em todo o estudo católico, né? Então está lá a incompreensão da família, os ataques dos outros religiosos, né? Esses dias eu estava revendo um vídeo daquele padre Paulo Ricardo, né? Famoso, chama os espíritas de incultos, de hereges e de anticristãos. Ele está absolutamente desinformado, porque inculto o espírita não é, né? O espírita é pelo IBGE, ele precisa se informar. Pelo IBGE, os religiosos mais bem preparados intelectualmente, também do ponto de vista socioeconômico. Herege, está mudando o conceito da palavra, né? Ele está reescrevendo o dicionário. E anticristão, quer dizer, qualquer página espírita que você abra hoje fala do Cristo. Tem ninguém, né? A Igreja Católica que se foca muito mais em outras figuras do que propriamente no Cristo. A gente tem mais referências a Maria, por exemplo, do que ao Cristo. Tem mais dias comemorativos de Maria do que do Cristo. Então, o espiritismo está longe de ser anticristão, e os espíritas também. Mas é isso que a gente ouve,
né? Então, a gente precisa estar preparado, não só aos ataques genéricos, mas os ataques pontuais. E aí a gente tem a questão do fascínio das posses materiais, que são testes que a espiritualidade nos oferece, né? Esses ataques constantes, os eternos convites para deixar o caminho da honradez, o caminho da virtude, da moralidade, para tomar, né, para escolher a estrada mais larga da corrupção, dos prazeres mundanos. Quem é que não começa a trabalhar que não sofre esse tipo de pressão? Né? Pela organização que quer ver, obviamente, a organização no sentido do mal, né, que se estrutura, que quer ver o debacle de todos nós. Então, nós precisamos ser caridosos no sentido mais amplo, mas ter disposição para servir, sem deixar nos envolver pelas seduções do mundo, que esse é o centro do processo do pensamento trazido pela parábola, né, no capítulo 14 de Lucas. Estamos muito longe da qualificação ideal, mas a gente tem que se impor determinados sacrifícios, né? Nem devemos assumir, obviamente, dentro de uma certa prudência, dentro de uma certa previdência, compromissos que não possamos cumprir, mesmo? Então, veja bem, o Arnaldo é o dirigente do estudo de hoje, né? Da palestra, da reunião pública. Como é que ele vai assumir esse compromisso se ele não pode cumprir? Tem que ter horário, tem que ter disciplina, tem que se organizar, tem que se agendar, né? Tem todo um processo que envolve o exercício de determinadas tarefas. Então, nós temos que assumir compromissos mediante a possibilidade de cumpri-los, porque senão é um exercício de leviandade, né? Então, procuremos, antes de realizar as tarefas, com êxito, procuremos saber se temos condição de executar essas tarefas, né? Porque a gente não pode nem superestimar, nem subestimar as nossas possibilidades. Precisamos ser racionais. Temos que assumir compromissos cada vez mais elevados, mas se a gente falha no serviço, né, de atendimento às necessidades da verdade, às necessidades de desenvolver, né, e tornar cada vez mais públicos os ensinamentos do Cristo, a gente acaba desmoralizando esse Cristo, acaba desmoralizando essa religião, né? Então, não podemos ser pessimistas, mas não podemos ser de maneira, vamos dizer, irresponsável, otimistas demais. A gente tem que estar com o pé no chão. Então, a parábola chama essa atenção no sentido de sermos previdentes, né? E renunciar a tudo que possua é aquela condição de ser o verdadeiro discípulo de Jesus. Isso não significa jogar fora todos os nossos bens, fechar as nossas contas bancárias e viver de ar ou de luz. Não, não é isso, né? Porque senão a gente acabaria sendo um estorvo para a sociedade, que é o que muitos são, porque não querem trabalhar, né? Tem os que não podem, mas tem uma boa parte daqueles que não querem produzir e acabam sendo, né, párias dessa sociedade. Então, acabam sendo estorvo para essa sociedade. Nós não podemos fazer parte disso. Nós temos que produzir, nós temos que fortalecer, nós temos que trabalhar, nós temos que nos vincular a essa lei de progresso. Então, Jesus não está mandando a gente jogar todos os bens materiais fora. Isso seria uma estultícia. Mas o processo de vinculação, de fixação, esse precisa ser deixado de lado. Não devemos ter esse apego aos bens materiais que nos impeça de dar uma justa aplicação, como Mateus, seu capítulo 5, coloca. Nós não podemos servir a dois senhores, né? Quais são os senhores, né? A Mamon e ao Deus. O que é Mamon? Mamon é exatamente a expressão do materialismo. Então, não temos como ser espíritos espiritualizados se a nossa preocupação maior é o dinheiro. O dinheiro tem a sua importância, mas não podemos estar viciados, né, jugulados, ter esse excesso de apego pelo dinheiro. Se ele vem, que bom, vamos administrá-lo de maneira adequada, né? Porque dinheiro não merece desaforo, mas o dinheiro não pode ser
alimentado dentro de um processo de usura, vaidade e de orgulho tacanho. Então, antes de nós enveredarmos por um caminho novo, por compromissos novos, nós precisamos nos certificar de que dispomos uma vontade bastante forte e presente para percorrer esse caminho. Porque se assim não fizermos, nós ficamos sujeitos à perda de tempo dos outros e nossa. Porque a gente fica hesitante, indeciso, né? E então, nessa situação, é preferível, inclusive, que esperemos, sejamos prudentes, até nos fortalecermos antes de nos arriscarmos, né, em tentativas infrutíferas, que vão trazer determinados pesares, né? Então, para que caminharmos pela senda do progresso, que é a da caridade universal, a gente deve se desprender desses bens materiais e considerá-los, esses bens, como um meio de fazer o bem. Eu estou caminhando para 53 anos de idade e já vi muita gente chegar ávida de trabalhar na casa espírita, ávida do fenômeno, de estudo, é, rasto de pólvora, né? 2, 3 meses, fala, faz barulho, cria confusão, daqui a pouco some. Se todo mundo que começasse a casa espírita com, vamos dizer, com alguma parcimônia, mas perseverasse ao longo dos anos, nós não teríamos 16, 17 mil casas espíritas, nós teríamos milhares de casas espíritas, centenas de milhares de casas espíritas. Porque as pessoas que chegam não ficam, na sua grande maioria. Poucos têm a disciplina, a boa vontade para se vincular de maneira responsável a esse trabalho. Não é mesmo? Percebe-se, né? Começa na evangelização, não fica. Começa na reunião pública, não fica. Começa no estudo, não fica. Não fica. As pessoas não ficam. Por isso é que o Chico fala, né? Que Emmanuel diz que só, né, de espíritas franceses vieram 17 milhões para o Brasil. Nós somos 6, só de espíritas franceses. Quer dizer, cadê os outros? Né? Eu falo, aí os belgas, os italianos, os ingleses, os americanos. No mundo todo, nós temos aí 16, 20 milhões de espíritas. Mas só de franceses, espíritas franceses, vieram para o Brasil 17 milhões e meio. É mais ou menos a conta que ele faz. Cadê? É esses que chegam, cheio de ânimo, de conversa, vou colaborar, vou ajudar, tá aqui, quero colaborar, quero fazer parte. Daqui a pouco quer montar chapa, quer ser presidente. Rasto de pobre, né? Então, essa parábola da Previdência chama atenção para isso. Vai assumindo compromissos de maneira paulatina, vai se envolvendo, se comprometendo, vai sendo testado para poder, obviamente, né, neste processo, ter ombros fortes para a resistência das provações. Porque todo aquele que caminha no bem é atacado pelo mal. Tá? Não tem outra regra. Essa regra é verdadeira. É para botar medo que você está dizendo? Não. É para botar vigilância. É para que a gente fique atento a esses elementos. Né? Mas não tem nada mais extraordinário no planeta do que ser espírita. Não tem. Tem o quê? Não tem, me diga. No dia que alguém defender alguma tese diferente, me mostra. Quando a gente pega lá o livro dos Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 20, quando Erasto, né, um artigo, né, uma mensagem que ele escreve em Paris, 1863, mas o livro é publicado em 64, cujo título é Missão dos Espíritas. É fantástico, né? A gente tem que ler e reler aquilo nas entrelinhas, estudar, porque é um convite extraordinário. Espíritas, vocês são os escolhidos de Deus. Olha que coisa bonita. Não que os outros também não sejam, mas existe um certo privilégio, né, em acessarmos esse conhecimento extraordinário. É chegada a hora de sacrificar os hábitos, as nossas ocupações fúteis. O que os espíritos estão dizendo? Olha, a gente tem muito hábito de ocupação fútil, não precisa abrir mão de todas. Mas será que a gente não tem um tempinho para se dedicar à atividade religiosa? Será que a gente não tem um tempinho para se dedicar ao estudo? Será que a gente não tem um tempinho para se dedicar ao próximo? Né? Espírita que se preze tem 3, pelo menos 3, no mínimo 3 atividades semanais. Não é mesmo?
Então, precisamos estar atentos a esse convite. Armem-se, espíritas, de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto. A terra espera, ide e arai. Olha que coisa bonita. Agradeça a Deus a gloriosa tarefa que ele te confiou, mas atenção, entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviarão. Olha só, muitos, não está dizendo pouco, está dizendo muitos, muitos são muitos. É o que a gente vê. As pessoas chegam na casa espírita, ficam maravilhadas. Ah, o primeiro problema, né? Pegou uma gripe no centro, já é motivo para não aparecer lá. Né? Covid agora, 60% das casas espíritas estão vazias. Né? Então, acabou. Quer dizer, acabou a pandemia, mas as casas espíritas continuam vazias. É um fenômeno que a gente não consegue entender. Mesmo? Então, qualquer probleminha é motivo para abandonar. Então, se vai abandonar, é melhor nem começar, porque enfraquece o movimento, enfraquece, né, o ideário espírita cristão. Isso é o que a parábola está dizendo. Mas ele fala lá, olha, muitos se transviarão. Mas como então nós iremos reconhecer os verdadeiros espíritas, os espíritas verdadeiros que se acham no bom caminho? Foi feita essa pergunta no texto. A resposta é: você irá conhecê-los pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Pelo número de aflitos, né, que eles levem consolo, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal, pela atividade constante. Então, a parábola da Previdência, nós temos que entender que ela está falando, olha, antes de você se vincular a uma obra, você examine, né? Porque parar na estrada do progresso não é o ideal, ou não deveria ser uma opção. Então, para isso, a gente precisa se desligar dos bens materiais, porque, veja bem, a gente está muito preocupado com o dinheiro, a gente não tem tempo para se dedicar à religião. Né? Por que Jesus falou, é impossível entrar no reino do céu, é mais fácil uma agulha passar, né? O camelo passar na ponta da agulha, né? Camelo, que é corda feita de pelo de camelo, são cordas grossas. Por quê? Porque o rico tem que administrar contas bancárias, empresas, helicópteros, não é mesmo? Casas, não tem nenhum problema. Mas se ele não fizer isso, ele não consegue se vincular a esses processos. Então, ele pode até continuar rico, mas a riqueza talvez não cresça no volume se ele se dedicar a outras linhas de ação. Por isso é que a gente precisa entender que o dinheiro é um meio, ele não deve ser um fim. Né? Não tem nada, absolutamente nada, esse discurso contra a riqueza, muito pelo contrário. Mas é o apego ao bem. O apego ao bem nos desvincula. Tem muitos ricos, né? Nós tivemos vários, inclusive, colaboraram dentro da doutrina, figura ímpar, né? Inclusive, que foram presidentes e vice-presidentes da Federação Espírita que colaboraram. Você pega Frederico Figner, é um homem riquíssimo, um espírito extraordinário. Então, mas se dedicava, estava lá, era um doutrinador, era um dirigente espírita, escrevia, participava, fazia pregações. É um sujeito que, apesar do dinheiro que ele administrava bem, ele se vinculava a esses processos de cultura, de religiosidade. Então, mas é mais difícil, né? É mais difícil. Por quê? Porque a gente se vincula ao material. E quando nos vinculamos ao material, a gente não tem tempo para o espiritual. Né? Por isso é que a gente vai encontrar lá em Evolução em Dois Mundos, falando que dois terços da humanidade, são 8 milhões de espíritos, 8 bilhões de espíritos, estão jungidas aos elementos materiais. Ou seja, só pensa no próprio umbigo. Dois terços. Dois terços é muita gente. Né? 70% quase, uma regra de arredondamento. E um terço são de espíritos relativamente nobres, que já têm interesses mais nobres, que já se preocupam com questões religiosas, já se preocupam com o próximo. Não quer dizer que são espíritas, mas são pessoas de boa índole, que já estão num processo, vamos dizer, de vinculação coletiva ao bom. Né? Mesmo que ainda não tenha clarevidência e o conjunto de informações riquíssimos que nós temos.
Então, a gente precisa entender o seguinte, que o mundo nos próximos séculos, não podemos dizer quantos, mas algo em torno de 4, 5, pela previsão do Chico, né, vai reconhecer a era espírita. Isso depende, obviamente, do que nós espíritas fizermos e daqueles que vierem para se dedicar à atividade religiosa também vão fazer. Então, é um processo individual, mas extremamente coletivizado também, né? Então, o livre-arbítrio precisa ser entendido. Então, esse processo de 4, 5 décadas, séculos, 400, 500 anos, pode ser mais curto ou mais longo, mas para cumprir a promessa do Consolador prometido, né? Para fincar as bases de uma nova fase da evolução humana. Então, o Espiritismo é esse decodificador, né, dessas mensagens que estão ainda criptografadas, né, se assim a gente pode colocar. Para nós, para muitos de nós já é. Para muitos de nós, não para todos os espíritas, né, porque a gente tem espírita, pasmem, para não entrar nessa celeuma, que defendem o aborto, ou querem relativizar o aborto. Ah, o aborto é coisa do Congresso, não é coisa para espírita discutir, pelo amor de Deus. E aí eu tô com o Chico, né? Que esses não são espíritas, são agentes das trevas infiltrados dentro do movimento espírita. O Chico disse, ó, o pior adversário do espiritismo está dentro do espiritismo. É uma estratégia de guerra, né? E as trevas sabem muito bem conduzir isso. Então, já é, e para muitos de nós será, e para toda a história um dia, esse reflexo da verdade. Então, o espiritismo é a chave para essa modernidade intelecto-moral. É a chave. Não tem outro caminho. Porque nós tivemos séculos, né, caminhando para quase 2 milênios de religiões, as mais variadas, que não resolveram o problema do mundo. E a gente precisa entender, já caminhando as nossas considerações para os elementos finais, que a doutrina ela não é só questões de ordem e de leitura moral. Embora essa seja de suma importância, principalmente nos dias de hoje, porque o intelectual, os espíritos dizem que nós já temos o básico trivial, porque nós sabemos o que é certo e errado. Então, isso é o intelectual. Primeiro vem o intelectual, para depois vir o moral. Sim, começa pelo intelectual, o livro dos Espíritos fala isso. Porque eu preciso saber o que é certo e errado para poder exercitar o certo. O que é o moral? O moral é o exercício, né? É a regra do bom e do belo, do bom proceder. Esse padrão de conduta. Isso é a moral. Conduta orientada para o bem. Né? Então, se esses elementos são tão importantes no dia de hoje, é porque a gente já tem esse padrão intelectual e não tem forças morais, nós somos fracos, passivos, para exercício do certo, mas nós entendemos o que é certo. Tanto é que as pessoas escondem. Né? Trair errado, mentir errado, roubar errado, não é mesmo? Corromper errado. A gente sabe que é. Fazer o aborto errado. A gente sabe. Guardadas aí alguns limites de leituras culturais, né, do modus operandi de cada idiosincrasia das pátrias, mas no cerne de todo o processo de compreensão do que é certo e errado, as religiões estão absolutamente corretas. E prestaram um excelente papel nesse sentido, de mostrar, até porque o Velho Testamento traz isso, né, nos 10 Mandamentos, de mostrar de fato o que é certo e errado. Não tem ninguém em sã consciência que pode anunciar que não tenha um exercício das suas faculdades mentais, provisoriamente, por uma questão provacional, expiatória, né, expiatória nesse caso, noção do que é certo e errado. Né? Uns são mais maduros que outros, mas a gente sabe o que é certo e errado, sabe. Tanto é que quando faz besteira, esconde. Né? O sujeito faz besteira, esconde, ali, né, muda, tira o foco, porque na sua consciência sabe que errou. Mas a doutrina ela é muito mais do que isso, de dizer o que é certo e errado. A doutrina passa por um processo de compreensão da metafísica, da cosmologia, dos processos psicológicos, dos elementos sociológicos, da física, da biologia, do magnetismo, das interações bioquímicas, da complexo exercício das forças mentais. Né?
O estudo do princípio espiritual, o estudo do princípio inteligente, a origem do espírito, a origem do corpo, as leis morais, a questão do mundo espiritual, da morte, as outras dimensões. O espiritismo transcende a dizer apenas temos que ser bom, temos que ser cumpridores, temos que ser obedientes aos aspectos morais. Ele dá o porquê que nós temos que ser cumpridores, num espectro de compreensão muito amplo. Então, a gente ainda tem um certo igrejismo de considerar apenas esses elementos de cunho moral, que são assuntos importantes, mas são assuntos que já estão abordados há milênios. Nesse aspecto, nós não temos muita novidade. Não matarás. Como é que você pode desconstruir isso? Né? Não tem como desconstruir. Não cobiçar o patrimônio alheio, não cobiçar a esposa alheia. Né? Não tem como desconstruir isso. Né? Não roubar. Como é que se desconstrói? Está aí, está posto. Né? Moisés, 3.250 anos. Está posto. Mas essa certeza não mudou o mundo como deveria. O saber o que é certo e errado, ela nesse processo de compreensão e de intelectualização que nós temos, não mudou o mundo de maneira significativa. O mundo melhorou, houve avanço, mas era para estarmos num estágio muito superior. Os espíritos dizem isso. Nós estamos perdendo tempo enquanto mundo, né, enquanto planeta, enquanto elementos, né, vinculados a essa realidade. E nós somos bilhões. E o que vai mudar isso? É a fé racional. Isso, de fato, transforma, quando a gente entende o porquê. Não, tá, por que eu tenho que ser bom? Ah, por isso, porque a lei de ação e reação, porque a lei de reencarnação, porque o livre-arbítrio. Essa complexidade da compreensão é que nos vai realmente dar elementos, né, diferenciados em relação ao que as religiões tradicionais sempre colocaram, né, e colocaram de maneira adequada. Embora, às vezes, né, fiquem algumas dúvidas. E aí, o Espiritismo, até nesses quesitos, explora de maneira mais profunda. Mas, enquanto eu falava, eu lembrei de uma figura extraordinária. Aí, a importância da gente entender não só as questões morais, filosóficas, mas também as questões científicas para um futuro que já está se apresentando. Quando a gente vai adentrando o estudo espírita, a gente vê que o espiritismo ele transcende a esses aspectos apenas morais. Ele nos dá elementos intelectuais para termos mais respaldo para a prática do bem. Então, por exemplo, se a gente pegar a figura do Carl Sagan, que já está no mundo espiritual, ele fala da quarta dimensão. Olha que interessante. Né? Ele fala da possibilidade desse universo curvado numa quarta dimensão, que as três nós conhecemos. Ele constrói, então, um universo aberto ou fechado. Ele fala, se o universo for fechado, é como se nós vivêssemos dentro de um buraco negro, né? Onde não sai nada, ele está hermético. E aí surgem, inclusive, as teorias modernamente dos multiversos. Mas ele fala, olha, se esse universo é aberto, que é o que parece, ele é infinito. E ele constrói essa tese de uma maneira tão inteligente, ele diz, olha, ele é infinito, ele se estende para sempre, de maneira indefinida, em todas as direções, e sem pausa, sem fim. Isso ele constrói do ponto de vista da sua análise astrofísica, né? Está falando da física. Ele não está construindo elementos religiosos. E aí, quando a gente estuda o livro dos Espíritos, a gente vai ver que fala, o universo é infinito. Né? O universo está em plena expansão. Olha que coisa interessante. Aí, quando a gente pega lá a questão 36, a questão 36 é o início do livro. O vácuo absoluto existe em qualquer parte do universo? Olha que pergunta interessante. Porque até então, tudo que a gente vê de espaço entre os planetas, né, entre as galáxias, era considerado vácuo pela ciência da época. Né? O Espiritismo 165 responde: não. Não há vácuo. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos que tem. Tá? Aí a gente vai ver, né, a construção hoje da chamada energia escura e da matéria escura. São coisas distintas, as pessoas confundem. A energia escura é uma coisa e a matéria escura é outra. Né?
A matéria escura, ela não emite, ela é identificável, mas ela não emite radiação eletromagnética. Por exemplo, a luz é uma espécie de radiação eletromagnética, né? É um tipo de radiação, mas essa matéria escura, ela tem massa, porque ela gera em torno de si uma força gravitacional. 25% do universo é essa matéria escura. 25%, dizem os estudiosos. Mas tem a energia escura. Eles estão dizendo a energia escura foi uma descoberta no início desse século, tem alguns anos, um pouco mais de uma década. 70%, de 68%, 70% dessa matéria que compõe o mundo é essa energia escura, né? Não se sabe bem o que é, mas ela garante essa expansão e a própria composição do chamado universo. Então, o que nós temos hoje? 95% do universo é essa energia, essa matéria escura, né? Essa receita cósmica, a gente só conhece apenas 5%. Olha o que o Espiritismo fala. O Espiritismo previu isso, e claro, esse processo precisa ser construído, entendido, e no dia que esses cientistas se debruçarem nessas questões, que não são religiosas, são científicas e também filosóficas, elas vão, vamos dizer, dar amplitude para a doutrina dos espíritos. Então, a gente tem, por exemplo, 5% do que é conhecido é o átomo, né? Os elétrons, prótons, nêutrons, que a gente estuda lá, biologia de segundo grau. Hoje já tem mais 17, né, partículas fundamentais da matéria, né? Subatômicas, olha que coisa louca. Quarks, leptons, bósons, férmions, neutrinos, bárions, mesons, os fótons. 17, daqui a pouco surgem mais, né? Por enquanto. E aí apareceu recentemente o chamado bóson de Higgs, né? Chamada partícula Deus ou a partícula de Deus. E é interessante porque essa partícula, né, recentemente descoberta, ela permeia todo o espaço. Por isso é que ela é chamada de partícula Deus, né, ou partícula de Deus. É como se todas as outras partículas nadassem nesse mar de partículas de bósons de Higgs. Tem os bósons com as suas variações e tem o bóson de Higgs, que está em tudo. Essa partícula, né, está em tudo, inclusive no que eles não entendem, não compreendem, né, no processo, inclusive, das energias e da matéria escura. E aí, por isso é que a partícula de Deus, porque ela é onipresente, né, ela está ali em tudo. Então, o que a gente conclui? Conclui que a ciência ainda é muito incipiente, mas que, vamos dizer, leituras filosóficas amplas, o Espiritismo já nos oferece para ampliar essa compreensão. Então, quando a gente vê, né, cientistas falando dessas possibilidades, a gente já tem um norte de compreensão oferecida pelo Espiritismo. E as parábolas também, né, estão dentro desse cenário, né? Nós precisamos entender de maneira absolutamente clara que elas encerram, né, um sentido moral e uma advertência. E essa parábola da Previdência nos toca profundamente, e deve tocar a todo espírita, no sentido de estarmos sempre dispostos e animados a sermos trabalhadores na seara espírita cristã, mas precisamos ser corajosos para nos autoavaliar, para não darmos um passo maior que a perna e depois de estarmos tão enrolados em determinadas tarefas, a gente se desanimar, né, se desesperar e deixar a seara espírita cristã. É melhor que a gente vá de maneira paulatina do que tentar abraçar o mundo, né? Porque, infelizmente, nós não temos essa condição moral desses grandes espíritos, né? Então, essa parábola da Previdência é muito interessante nesse aspecto. Eu encerro aqui as minhas considerações e agradeço a todos a oportunidade e a paciência. Que Jesus nos abrace.